Chamo-me Ricardo. Tenho 32 anos. Nunca me considerei uma pessoa especial. Nem pela aparência, nem pela carreira, nem pelas minhas conquistas. Sou apenas um homem comum. Estável, confiável, um pouco monótono, talvez, mas o tipo de pessoa a quem se pode confiar a chave de casa ou ligar no meio da noite se o carro avariar na estrada. Cresci sem pais. Eles faleceram em um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Fui criado pela minha tia Helena, uma mulher rigorosa, mas cheia de bondade. Ela lutou sozinha para criar a mim e aos meus 2 primos. Com o salário apertado e uma fé infinita de que merecíamos um futuro melhor. Ela sempre dizia: a estabilidade é um luxo. Meu filho, aprenda a valorizá-la. E eu aprendi. Terminei o ensino secundário com boas notas. Entrei na universidade pública com uma bolsa parcial. Trabalhava à noite. Programava nos fins de semana. Economizava para comprar o meu primeiro carro e consegui finalmente alugar o meu apartamento. E então, ela apareceu. Beatriz. Era impossível não notá-la. Tão vibrante, confiante. A voz dela sempre se destacava entre os outros. Ela sabia rir de uma forma que fazia até os garçons pararem para olhar. Ela apareceu numa festa de um amigo meu. Todos sabiam quem ela era, filha de um dentista respeitado. Mãe diretora de uma escola primária. Irmão um gênio financeiro. Irmã uma pós-graduanda. Beatriz sempre foi, aquela, linda. Popular. Independente. E eu era só o cara no canto. Com uma cerveja na mão. Falando sobre a última versão beta do Skyrim com meus amigos do chat de gamers. Quando ela começou a falar comigo, pensei que fosse uma brincadeira. Quando me convidou para um café, achei que tinha perdido alguma aposta. E quando me beijou pela 3ª vez, no ponte, após a formatura, simplesmente parei de pensar. Ficamos juntos por 7 anos. 7 longos anos. Com apartamentos alugados, noites sem dinheiro, massas feitas em casa e pizzas de desconto. Viagens para a casa dos pais dela e jantares intermináveis com os meus. Começamos a juntar para o casamento. No início, só um pouco. Depois, com mais seriedade. Eu guardava cada bónus. Ela cortava os gastos com roupas. Escolhemos o restaurante. Eu comprei o anel. 3 meses do meu salário. O diamante perfeito, sentado perfeitamente no dedo dela. Sempre impecavelmente pintado. Todos diziam: vocês são o casal do Instagram. Perfeitos. Harmoniosos. E eu acreditava. Queria acreditar. Mas, se naqueles momentos, ao menos por um segundo, eu tivesse olhado mais fundo, eu teria notado. Ela nunca ria das minhas piadas, só acenava com a cabeça. Ela não sabia o nome dos meus amigos. Ela me olhava como se eu fosse apenas uma mobília de fundo na vida dela. Eu pensava que isso era apenas um detalhe. Que o amor era sobre compromissos. Que temperamentos diferentes não eram problema. O que importava era a confiança. O calor. A estabilidade. A tia Helena sempre dizia: a estabilidade é rara. E Beatriz, ela parecia ser aquela com quem eu finalmente poderia construir um lar. Não de tijolos, mas de rotina, de cuidado, de hábitos de chegar em casa a tempo. Sim, eu estava errado. Porque tudo o que eu chamava de amor, acabou se revelando uma ilusão. Uma ilusão bem estruturada, ensaiada e gerida por ela. Onde eu não era um parceiro, mas apenas um objeto decorativo. Conveniente, financeiramente estável, previsível. O perfeito idiota. Mas eu ainda não sabia de nada. Eu a observava dançar na cozinha com um copo de vinho e pensava: como sou sortudo. Enquanto ela, talvez, já estivesse escrevendo outra mensagem. Não para mim, para ele. Tudo mudou em um segundo. Uma notificação. Uma tela. Mas isso será contado mais tarde. Porque para realmente entender quão fundo a rachadura foi, é preciso ouvir como ela começou a se destruir. Era um dia comum. Já passava um pouco das 4 da tarde. Beatriz havia ido com a mãe e a irmã para experimentar o vestido de noiva. Eu voltei para casa mais cedo. Preparei um café e decidi verificar as estatísticas da minha liga de futebol fantasy. O iPad dela estava sobre a mesa da cozinha. Sem senha, sem truques. Como sempre. Quando a notificação do WhatsApp apareceu, eu não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Apenas uma linha. A noite passada ainda arde na memória. Teus lábios são magia. Assinado, Marco. Um emoji de fogo. E um coração. Fiquei paralisado. Sentei. Depois, voltei a ficar imóvel. Eu não queria me meter. De verdade. Mas, quando você está com alguém há 7 anos, e recebe isso, ou você descobre a verdade, ou enlouquece. Eu abri a conversa e comecei a rolar. Primeiro, sem acreditar. Depois, sem respirar. Fotos, vídeos, mensagens em que eles discutem hotéis. Viagens de negócios. Jantares de trabalho, que nunca existiram. Ele a chamava de minha leoa. A parte mais saborosa da semana. O incentivo para sobreviver às reuniões. Ela respondia: ele acha que estou até tarde no escritório.
Mas estou na tua cama. Depois, as piadas, cruéis, vulgares, sobre mim, sobre a minha falta de energia na cama. Sobre como eu, ainda acredito em monogamia. Sobre como eu, sou tão ingênuo que acreditaria. Mesmo se ela trouxesse o Marco para a nossa cama e dissesse que ele só está consertando o ar-condicionado. Senti algo apertar no meu peito. Como se alguém tivesse cravado uma faca, e girado. Tirei capturas de tela. Enviei para o meu e-mail. E coloquei o iPad de volta. Exatamente. No mesmo lugar. Sob o mesmo ângulo. Então, veio o silêncio. Um silêncio mortal. Eu estava sozinho na casa. Onde cada centímetro respirava a presença dela. Fotos nas paredes. Impressões das mãos nas férias. Xícaras com nossos nomes. E eu me perguntei. Havia algo disso tudo que fosse real? Quando ela voltou para casa, feliz. Animada. Contando como o vestido se ajustava perfeitamente, eu simplesmente perguntei. Estás a dormir com o Marco? Sem gritar, sem lágrimas. Apenas uma pergunta. Calmamente. Quase sem emoção. Quase. Ela não se surpreendeu. Não ficou assustada. Não corou. Não. Ela apenas revirou os olhos. Exasperada. E disse: Meu Deus, Ricardo, isso é apenas sexo. Não significa nada. Eu só queria relaxar antes do casamento. Isso é normal. Não dramatizes. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. 7 anos com o mesmo homem. Achas mesmo que 2 vezes por semana? Na posição tradicional. É diversidade. És amável. Sim. Confiável. Mas não és paixão. Não tens a chama. És, calma. E eu queria sentir-me viva. Depois, ela acrescentou. Mas isso vai passar. Depois do casamento. Tudo vai mudar. Prometo. Não estou apaixonada por ele. Ele apenas sabe fazer coisas que tu não sabes. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela pessoa, a quem eu amava, em quem confiava, a pessoa com quem planejei o futuro. E então ela disse algo que nunca esquecerei. Deves ser grato por eu ter sequer reparado em ti. Eu fui embora, sem quebrar nada, sem bater a porta, simplesmente saí, enquanto ela gritava pelas minhas costas. Não podes ir, já pagamos o adiantamento. Tudo já está pago, as pessoas já confirmaram presença. Eu tremia, não de raiva, mas de compreensão. Durante todo esse tempo, eu não era ninguém, ao lado de uma mulher que via o amor como um negócio. E o homem como um recurso. Fui até a casa do meu amigo. Do Cole. Aquele que sempre me dizia que ela era desonesta, e que eu estava, com óculos cor-de-rosa. Ele me recebeu em silêncio. Me abraçou. E disse, não és o primeiro que ela quebrou. Mas podes ser o primeiro que sobrevive a isso. E então ele colocou 2 garrafas de cerveja. E me deu silêncio. Os dias de dor, ansiedade, noites sem sono, e perguntas intermináveis estavam por vir. E a verdade, que apenas começava a surgir. Mas naquela primeira noite após a traição, eu percebi o mais importante. Ela não se arrependeu. Ela nem sequer considerou que fosse uma traição. Para ela, era uma estratégia. E agora, eu precisava descobrir até onde ela tinha ido com o seu jogo. 3 dias se passaram. Não atendi chamadas. Não abri mensagens. Eu simplesmente existia. Sentei no sofá de um amigo. O Pedro. Bebi café frio e olhei para o teto. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma coisa. O rosto dela. O sorriso. As palavras. Você devia ser grato que alguém como eu sequer se interessou por você. Ela não só me traiu. Ela desvalorizou tudo. Toda a minha vida. Minha bondade. Minha confiança. Meu amor. E então, apareceu a Sofia. A amiga de Beatriz. Aquela que seria a madrinha no nosso casamento. Ela me ligou inesperadamente. A voz dela tremia. Ricardo, precisamos conversar. Sei o que aconteceu. E, você precisa saber mais algumas coisas. Nos encontramos num café, onde ela trabalhava entre os serviços de design gráfico. Ela se sentou de frente para mim, olhando para a xícara, não para mim. Não vim aqui para defendê-la, disse ela de imediato. Vim pedir desculpas. Pelo silêncio, pela minha participação, por ter sido parte do espetáculo. E então ela me mostrou isso. O plano. Real, em papel, o caderno dela, com corações na capa e um título claro. Após o casamento, debaixo dele estava uma lista. Ponto por ponto. Claro, frio, cínico. Convencer Ricardo a me incluir no testamento da avó dele, 150 mil euros. Persuadir a investir suas economias nas propostas de Marco. Gradualmente afastar, amigos tóxicos, Pedro, Joana, Sofia. Engravidar até o final do 2º ano. Tirar licença maternidade. Ricardo paga tudo. Manter relações amigáveis com Marco. Ele prometeu uma promoção. Li isso em voz alta. E senti o rosto entorpecer. Como se tivesse sido atingido. De novo. Desta vez, sem romance. Sem traição. Apenas cálculo. Como uma planilha de Excel. Onde
Em vez de orçamento, estava eu, minha vida, meu dinheiro, meus sentimentos. Isso foi ela que escreveu. Sim, assentiu Sofia, vi quando ela fez isso. Ria. Disse que uma mulher inteligente precisa planejar toda a trajetória do recurso. Eu sou o recurso, respirei fundo. O maldito recurso. Sofia abaixou os olhos. Eu também fui o fundo para ela. Enquanto fosse conveniente, eu estava ao lado. Mas depois, você se torna mais um peso do que uma ajuda. Ficamos em silêncio. Ao redor, alguém tomava um latte. Estudantes riam. E eu estava ali, segurando a prova de que tudo o que eu havia construído era um projeto de negócios. Só que, em vez de lucro, dividido por linhas, com números, com cálculos. Lembrei-me de uma vez em que Beatriz me disse: a família é um investimento. O importante é escolher um parceiro com ativos. Na época, achei que fosse uma piada. Agora, percebia que era um manual. Sofia continuou. Ela usou as nossas economias em conjunto. Eu verifiquei. Pagava presentes para Marco, relógios, viagens. Uma vez até pagou um dia de SPA para a esposa dele. Só para liberar a casa. Ela gastou o nosso dinheiro de casamento com ele. Sim, e eu levava marmitas de casa. Economizava no café. Trabalhei à noite para ganhar bónus. E ela, não terminei a frase. Sentia que ia rir ou gritar. E qualquer uma das opções teria sido mais honesta do que esse silêncio gelado que me preenchia. Olhei para Sofia. Por que agora? Por que não antes? Ela deu de ombros. Porque antes eu tinha medo. Acreditei que ela mudaria. Que ela realmente te amava. Mas agora vejo que ela nem te considera um ser humano. Apenas uma ferramenta. Conveniente. Previsível. Controlável. Fechei o caderno. Silenciosamente. Com respeito. Como se fechasse um caixão. Ela não merece o casamento, disse. Ela não merece você, corrigiu Sofia. E você precisa saber, ela já tinha um plano B. Que plano? Mensagens falsas. Capturas de tela em que você supostamente ameaça. A insulta. Ela queria te acusar de abusador. Caso você fugisse. Para manter a fachada. Eu já não sentia dor. Só, frio. Como o tipo de frio de uma noite de inverno. Quando você fica descalço no balcão. Olhando para as estrelas e percebe. Que tudo o que era quente, morreu. Beatriz não apenas me traiu. Ela planejou minha destruição. Familiar, financeira, reputacional. Mas se ela fez planos. Então eu também posso. Reais. Sem ela. Às vezes, as verdades mais dolorosas não vêm da boca de inimigos. Mas de quem sempre soube e permaneceu em silêncio. Depois do nosso encontro no café, Sofia começou a me escrever quase todos os dias. No começo, eram apenas links, capturas de tela, fotos. Depois, mensagens de voz, curtas, inseguras, como se ela estivesse tentando ser honesta pela primeira vez em muito tempo. Nelas estavam tudo. Momentos em que Beatriz me traiu há 2 anos, com o personal trainer na academia. Aquele incidente no evento corporativo. Quando ela saiu, mais cedo, mas na verdade passou a noite com um cliente do departamento de compras. Uma foto onde ela beija um desconhecido no clube, 3 semanas depois do nosso noivado. A legenda da foto. Ainda aceito propostas para o papel de marido. Lembro-me de segurar o telefone e sentir que seu peso aumentava 10 vezes. Como se a verdade tivesse sua própria gravidade. Mas isso não era tudo. Sofia me convidou para sua casa. Ela morava em um estúdio pequeno, aconchegante, com plantas vivas e esboços nas paredes. Ali, entre café, silêncio e o cheiro de tinta, ela finalmente me contou a verdade, não sobre mim, mas sobre ela. Eu encobri ela, Ricardo, por anos. Eu fui cúmplice, fui testemunha, mentia por ela, ajudava a inventar álibis. Porquê? Perguntei em voz baixa. Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Porque ela era o meu porto seguro. Minha melhor amiga, a única ligação com a juventude. Com quem eu era. Ela me olhou com um desespero impotente. Mas então eu vi como ela falava de ti. Não só pelas costas, mas com desprezo. Como se tu não fosse uma pessoa, mas uma função. Tu és conveniente. Tu és o que paga. Tu és aquele que fica em silêncio, mesmo quando pega ela com outro. Ela te chamava de cachorrinho na coleira. Ricardo, eu me virei. Não estava envergonhado por mim, mas por ter permitido isso por tanto tempo. E tu, o que dizias quando ela falava assim de ti? Ficava em silêncio. Então, concordavas. Sim, ela assentiu, e isso me repugna. Então por que agora? Por que me contar isso agora? Ela ficou em silêncio, por muito tempo. Então se levantou, foi até um armário e pegou um álbum. Dentro dele, cópias de contratos, cartas, projetos. Este é o meu trabalho. Design. Sim, só que, o quê? Beatriz dizia aos clientes que era ela quem fazia tudo. Enviava meus esboços com o nome dela.
Recebia o pagamento, e eu pagava-me apenas o suficiente. Às vezes, até como um empréstimo. Senti como se algo dentro de mim se rasgasse. Não pela traição, mas pela magnitude. Por quanto ela havia invadido as vidas dos outros. Como destruiu, apropriou-se, humilhou, e ninguém se opôs. Ela disse que eu não podia dormir na vossa casa. Quando não conseguia pagar o aluguel. Sabe porquê? Porquê? Porque uma freelancer lutando vai estragar a energia do apartamento dela. Fomos amigas por 15 anos. Ricardo. Olhei para Sofia e de repente entendi. Não éramos apenas vítimas. Nós éramos testemunhas. Sobreviventes. E quanto mais ela contava, mais eu via a verdadeira Beatriz. Não aquela que eu amava, mas aquela que manipulava as pessoas. Comprava-as, deitava-as fora, manipulava. Sofia pegou minha mão. Desculpa por não ter te salvado antes. Desculpa por não ter me salvo a mim mesmo. Ficamos em silêncio, como duas pessoas que sobreviveram a um naufrágio. Sentadas na margem, molhadas, congeladas, mas vivas. Eu olhei para ela, e pela primeira vez a vi. Não como a amiga da minha noiva, mas como mulher, talentosa, vulnerável, forte, alguém que também luta. E naquele momento eu entendi. A verdade dela é fogo. Ela queimava tudo que era falso, tudo que era do passado, para que nós pudéssemos começar de novo. Sem ela, sem Beatriz, não foi apenas um jantar. Foi um palco, o ato final de um espetáculo, onde todos estavam interpretando os papéis que já conheciam. Menos eu. O jantar, em comemoração ao nosso casamento prestes a acontecer. Foi elegante, íntimo e cheio de emoção. As famílias estavam todas ali. Os pais de Beatriz, António e Patrícia. Figuras elegantes e imponentes. Minha tia Helena, a mulher que me criou após a morte dos meus pais. Amigos, colegas. E, Sofia, Pedro e Maria. Todos os que acreditavam em nós. Os que curtiram nossas fotos de noivado. Os que estavam certos de que o amanhã traria felicidade. Beatriz brilhava. Sorria, abraçava, fazia brindes. Ele está um pouco nervoso, sabem como é, os nervos antes do casamento. Ela pegou a minha mão, de forma ostensivamente carinhosa. Eu afastei a minha mão. Minha tia Helena se inclinou para mim e sussurrou. Tem certeza? Eu assenti. Como nunca. Quando as entradas foram servidas. Beatriz se levantou a taça. Obrigado por estarem aqui nesta noite tão especial. Estamos tão felizes, não é, Ricardo? Ela se virou para mim. Estendeu a mão novamente. Eu me levantei. Na verdade, eu também gostaria de dizer algumas palavras. O salão ficou em silêncio. De forma lenta, tensa. Eu respirei profundamente. E comecei. O casamento não vai acontecer. Pausa. O silêncio era palpável. Real. Como se o ar tivesse ficado mais denso. Beatriz me traiu. Durante muito tempo. Com o chefe dela. O quê? Sussurrou a mãe dela. E não é só isso. Beatriz se levantou. Ele está mentindo. Ricardo, você enlouqueceu. Eu tenho provas, falei calmamente. Mensagens, fotos, tudo o que vocês talvez não queiram ouvir. Mas precisam saber. Eu peguei o meu telefone. Mostrei a tela. Alguns começaram a desviar o olhar. Outros, pelo contrário, encararam fixamente. O pai dela explodiu. Que tipo de idiotice é essa? António, falei com calma, sua filha gastou nossas economias em presentes para o amante dela. Ela planejou me incluir no meu testamento. Queria, acidentalmente, engravidar e continuar com Marco. Para garantir sua promoção. Não são suposições. São os escritos dela. A lista dela. Aqui. Distribuí cópias. Em papel. Reais. Beatriz gritou. Isso é falso. Isso tudo é uma mentira. Então, por que você criou conversas falsas para me incriminar como abusador? Respondi. Achou que eu não encontrei a pasta chamada seguro. Sofia se levantou. Sua voz tremia, mas soava firme. É verdade. Eu fiquei em silêncio por tempo demais. Beatriz me traiu mais de uma vez. Ela ria de Ricardo pelas costas. Dizia que, se pudesse, traria Marco para a cama deles. E ele acreditaria, mesmo que ela dissesse que era um mal-entendido. Um burburinho. Sussurros. Alguém se levantou. Alguém abaixou a cabeça. Beatriz ficou paralisada. E então, com raiva, virou-se para Sofia. Você dormiu com ele, não foi? Sua traidora. Eu olhei para ela. Para o rosto distorcido de raiva. Para a expressão destruída. E falei. Você mesma disse. Se te faz tanto mal. Vá em frente. Arruma alguém para te fazer companhia. Considere isso meu presente de casamento. Pois bem, eu aceitei o presente. Pedro bateu palmas. Devagar. Com ironia. Alguém fez um som de desprezo. Alguém se levantou e saiu. O irmão de Beatriz deu um passo à frente, mas o pai dela o parou. Ele olhou para mim. E disse. Desculpe.
Filho, nós não imaginávamos que ela. Eu balancei a cabeça. Não se desculpem. Apenas, agora a verdade está na mesa. Junto com a salada, César. Beatriz gritou. Você destruiu tudo. Tudo. Não. Você mesma fez isso. Eu me virei para o salão. A maioria dos fornecedores já foi notificada. O reembolso será parcial, mas os quartos do hotel continuam reservados, se alguém quiser descansar no fim de semana. Obrigado por terem vindo. E eu saí. Atrás de mim, Sofia. Pedro. Maria. E uma sensação, não de vitória, mas de libertação. Atrás de mim, ouvia-se o grito dela. Alto, histérico, como se alguém tivesse tirado a máscara de uma atriz pela primeira vez. E ela ficasse diante do espelho. Sem papel, sem roteiro, sem público. Já se passaram 2 meses desde aquele jantar. Desde a noite em que as máscaras caíram. E a verdade ficou à vista. Sobre a mesa, ao lado dos copos vazios e olhares perdidos. No começo, foi silencioso. Não foi alívio, não foi euforia. Foi cansaço. Pesado, pegajoso. Como depois de uma cirurgia sob anestesia geral. Você está vivo, sim, mas é como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Mudei-me. Aluguei um pequeno apartamento perto de um parque. Um lugar simples, paredes de tons claros. Uma mesa de trabalho, prateleiras com livros. E uma caixa, minha coleção de beisebol, que eu consegui resgatar antes de Beatriz tentar vendê-la, para as necessidades do casamento. Comecei de novo, aos poucos, fazendo meus próprios cafés da manhã. Indo ao mercado com minha própria lista de compras. Ouvindo músicas que realmente gosto. Jogando os mesmos jogos que, segundo Beatriz, me faziam parecer uma criança. Cada pequena ação era como trazer de volta um pedaço de mim. Eu não sabia quantos pedaços ainda restavam. Mas agora, sabia com certeza, eu queria recuperá-los. Beatriz me escreveu. Depois, apareceu. Lágrimas, gritos. Tudo junto em um só pacote. Às vezes me acusava, outras me implorava, ou dizia: você não era ninguém antes de me conhecer. Eu te criei. Eu liguei o gravador. Sem palavras. Deixe que ela fale. Deixe o mundo ouvir. Depois, ela foi demitida. Marco também. A esposa dele, Sara, descobriu a verdade. E o pai de Marco, que na verdade era dono da empresa, não teve piedade. Marco perdeu tudo. Beatriz também. Carreira, status, reputação. Até a BMW alugada foi tomada. Dívidas, escândalos, Instagram vazio. Até a irmã de Beatriz, a Emma, me escreveu. Desculpe, passei a vida inteira em silêncio. Você é o primeiro que não se calou. Quanto a mim, eu fui promovido. Me tornei chefe de desenvolvimento. Mais 12.000 euros no salário. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que eu não tinha mais medo. Não me desculpava mais. Não olhava mais para trás. Sofia e eu começamos com a amizade. Com conversas à noite. Com o silêncio em que não precisávamos provar nada um ao outro. Ambos estávamos feridos. Mas, não quebrados. E talvez, por isso mesmo, algo tenha nascido entre nós. Talvez seja amor. Talvez apenas a ternura de 2 pessoas que sobreviveram ao mesmo furacão. Mas ela olhava para mim não como um projeto. Não como o cara conveniente. Mas como uma pessoa. Com medos, sonhos, hábitos bobos e desejos reais. Minha tia Helena a abraçou quando chegámos ao jantar de família. Ela disse: você olha para ele com respeito. Então, você já faz parte da minha família. Eu comecei a fazer terapia. Não me envergonho. Falo em voz alta coisas que antes engolia. Estou aprendendo a colocar limites. Estou aprendendo a não salvar quem não pede. Estou aprendendo a escolher a mim mesmo. Às vezes me pego sentindo falta. Não de Beatriz, mas da imagem, da ilusão, do sonho que eu mesmo construí, na areia. Mas agora, sei como distinguir a realidade da encenação. Às vezes, a dor não é um inimigo, mas uma porta para uma nova vida. Honesta, difícil, mas minha. Beatriz dizia: sem mim, você não é nada. Agora eu sei. Sem ela, eu me tornei tudo o que deveria ser. Eu não ando mais sobre cascas de ovos. Não tenho medo de dizer não. Não tenho medo de ser ouvido. É o mais importante. Eu não tenho mais medo de ser eu mesmo.